Olá, você, pai, seja contigo, né? Você que está acompanhando, você que vai passar a assistir a partir de agora, acompanhando, claro, seus programas preferidos, o seu entretenimento através da internet. E a partir de agora vai nos acompanhar, chegando até você, o programa Direto ao Ponto. Um programa da Rede Canaã de Comunicação, um programa de opinião, que com certeza, através de temas atuais, temas importantes para a sociedade, vai também gerar em você conhecimento e, claro, a sua opinião também é muito importante e decisiva para mudar quadros. Eu digo mudar quadros porque o tema de hoje tem tudo a ver. É preciso que haja uma mudança de quadro. O tema desta noite de sábado é muito importante, é um tema atual, é um tema que, com certeza, já foi temática de vários programas de debates, mas que, com certeza, é necessário que continue para que o quadro venha mudar. Daqui a pouquinho eu vou estar lançando o quadro, digo melhor, lançando o tema, mas antes eu quero convidar você, querido, que ainda não se inscreveu no nosso canal. Inscreva-se no canal Canaã Recife e não esqueça de ativar o sininho para que você possa ter aí as notificações e poder se inteirar de tudo que acontece, do conteúdo gerado pela Rede Canaã de Comunicação. Quero agradecer a sua audiência, vou apresentar os convidados dessa noite. O tema, olha, muito importante, tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você vai interagir também expressando a sua opinião, já que o nosso programa é interativo. Fique com a gente nessa 1 hora de Direto ao Ponto. Bom, meus convidados dessa noite, eu tenho aqui à minha direita o nosso querido Robson do Monte, ele que é escrivão da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, atuando há quase uma década na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Robson. Boa noite, Lucas Cavalcante. Boa noite ao meu querido convidado também que está aqui ao meu lado, pastor Wellington, e as pessoas que estão nos assistindo aí nesse programa tão especial, Direto ao Ponto. Muito feliz em estar aqui participando desse programa pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Já foi feita a referência e agora oficialmente vou estar apresentando oficialmente o nosso querido pastor Wellington Anderson, pastor da Igreja Canaã Recife. Muito bem-vindo, pastor Wellington, também pela primeira vez aqui nessa noite, né, no nosso programa. É verdade, Lucas, pela primeira vez aqui no Direto ao Ponto, e já como presente, eu tenho a companhia do meu querido Robson aqui, para nós falarmos um pouco sobre o tema que será alusivo, que você avisará daqui a pouco. É um prazer estar com você, é um prazer estar com os irmãos. Maravilha. O tema, como eu falei, não é? É um tema que é necessário levar a sociedade a uma reflexão, é um tema atual e é muito importante que, através dos argumentos dos meus convidados, você, principalmente você, mulher, saiba ou aprenda como se posicionar nesses casos, que é o tema de hoje, que é violência doméstica e familiar contra a mulher. Antes de começarmos propriamente lançando os tópicos, as perguntas para os meus estimados convidados, nós vamos ter o nosso momento de oração para iniciar muito bem o programa e buscar em Deus a direção aqui do Direto ao Ponto. Quero convidar o pastor Wellington para estar orando nesse momento. Estaremos aqui em concordância. E você aí, que está nos assistindo. Vamos lá. Pai, em Tua presença estamos neste momento e nós queremos pedir, Senhor, que a Tua bondade seja conosco aqui neste lugar, para que tudo que seja exaurido desta reunião, desta entrevista, possa servir, Senhor, para a vida de muitas famílias, de muitos casais, e que possa suprir a necessidade, Senhor, daqueles que têm ausência de entendimento, têm dificuldade de compreensão, acerca do que a Tua palavra diz, acerca do que a lei diz sobre a conduta familiar do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. Estamos aqui para fazer a Tua vontade e Te agradecemos por esta oportunidade, no nome santo do Senhor. Maravilha. Nós estamos aqui com um policial civil que atua na Delegacia da Mulher, não é? Que vai tratar mais da parte jurídica. Temos um pastor que vai tratar da parte
espiritual, nós temos alguns exemplos, ou por que não dizer, muitos exemplos de violência contra a mulher na Bíblia. Eu tenho certeza que você que está assistindo vai realmente se identificar, vai gostar muito do conteúdo ora apresentado. Eu vou começar então com o Robson. Robson, eu vou começar de trás para frente. Como assim? Porque quando a gente imagina a mulher sendo violentada, a gente sabe que no cenário vai ter um vilão, vai ter uma vítima ali, mas existem os coadjuvantes, né? Que não são atores principais nesse cenário, mas que podem estar presenciando, seja porque é um vizinho ou porque está presente naquele momento. E aí a pergunta que eu faço é uma coisa que a gente sempre ouviu, um ditado que parece até ser politicamente correto, que em briga de marido e mulher, não se põe a colher. Como é que é isso? Podemos afirmar isso aí? Briga de marido e mulher, ninguém põe a colher? Começamos então com um ditado popular muito antigo. E antes de responder a sua pergunta, eu quero parabenizar a Igreja Canaã e toda a estrutura da sua presidência, o pastor Ezequias, a direção desse programa, Lucas, que traz um tema tão importante para os dias atuais. Principalmente nessa pandemia, quando os casais estão mais tempo dentro do seu lar, dentro da sua casa, e aí existe uma tendência muito forte de acontecer esse crime, ou essa violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, eu quero também dizer que esse programa pode ser, pastor Wellington, um marco muito especial, porque agora aqui, nesse programa, nós temos 3 homens discutindo, ou debatendo, ou contribuindo com um tema que envolve também a Lei Maria da Penha. Por quê? Geralmente nós encontramos na bancada mulheres, tá? Então, indo direto ao ponto e respondendo a você, esse ditado popular deveria ser excluído da nossa fala popular, do nosso dito propriamente diante das famílias que nós encontramos. Por quê? Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Eu poderia dizer que, a partir do momento que você mete essa colher, entre aspas, que você denuncia, você está, de uma forma direta, salvando uma vida, salvando uma mulher que precisa de um socorro, mas em alguns momentos, por estar envolvida no ciclo da violência doméstica e familiar contra a mulher, não consegue sair daquele ciclo, não consegue pedir um socorro. Então, um vizinho, uma pessoa que é o coadjuvante, um parente, alguém que está acompanhando essa violência, pode sim denunciar e cortar pela raiz esse ditado popular. Maravilha. Então deixa eu pegar o gancho aqui, porque eu acredito que na delegacia vai mais a vítima denunciar. Mas acontece de vizinhos, outras pessoas irem na delegacia para denunciar? Sim, pode acontecer, por exemplo, um crime de cárcere privado. Sim, tá? isso. Um crime de cárcere privado, porque quando a gente fala sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, nós falamos de 5 tipos de crime. As pessoas pensam só no crime como a agressão física, mas nós temos a agressão física, nós temos a psicológica, a patrimonial, moral e sexual. Eu vou repetir: agressão física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. Então são 5 tipos de crimes que envolvem a Lei Maria da Penha. E aí, quando esse vizinho percebe, por exemplo, esse cárcere privado, a mulher está presa dentro de casa e não consegue sair porque o marido tranca ela, realmente, isso é verdade, isso acontece na vida real. Então, esse vizinho, percebendo essa atuação, ele pode ir até uma delegacia para ser o noticiante desse crime. Maravilha, muito importante essa informação. Não é? 5 tipos de violência, então, que envolve a Lei Maria da Penha. Então, você vê que o programa hoje é muito elucidativo, é um programa que vai trazer muito conhecimento para você. E, claro, a questão espiritual, que é a Bíblia, você sabe que aborda tudo. Então, pastor Wellington Anderson, aborda, inclusive, violência contra a mulher. E pesquisando um pouco na Bíblia, eu vou ver que Tamar, tem 2 Tamar na Bíblia, né? Tem a Tamar, lá no livro de Gênesis, que foi enganada pelo seu sogro, Judá, e tem a Tamar, que é irmã de Absalão, né? E meia-irmã de Aminon, que foi vítima de um estupro, né? E automaticamente de um incesto também, já que foi seu irmão. Então, pastor Wellington, eu queria que o senhor já começasse a sua abordagem falando a respeito dessas 2 mulheres e, na sua ótica,
o que que elas poderiam fazer, não é? Para evitar, por exemplo, a Tamar, irmã de Absalão, o que que ela poderia fazer para evitar aquele estupro? Ela poderia ter feito alguma coisa na sua concepção? Bom, Lucas, quando nós falamos sobre essas duas fatídicas histórias, que até hoje ela traz tristeza para a vida de muitas mulheres que sofrem esse tipo de violência. As duas Tamar que você acabou de citar, tanto a Tamar de Gênesis, que teve que se relacionar com seu sogro para poder Para buscar seu direito. para buscar o seu direito e ter a sua vida, o direito de viver, inclusive, Exatamente. porque ela havia perdido esse direito de viver quando os seus dois maridos morreram. Dentro daquela cultura, né? O outro ela não quis casar com ela, e ela teve que tomar uma atitude de lutar pela sua vida, lutar pelo seu sucesso, e em busca dos seus objetivos ela até chegou até a infringir algumas questões que o próprio Morais. Judá, questões Isso. morais, e o próprio Judá tentou argumentar com ela contra isso, mas não houve argumento. Ela foi em busca da sua defesa de vida, e em busca dessa defesa de vida ela conseguiu ter o seu êxito de viver e de ter a sua vida poupada e os seus projetos alcançados. Interessante, bem rapidinho, pastor. Essa Tamar conseguiu reaver seu direito Sim, por vias imorais, digamos assim, mas ela conseguiu. exatamente. Já a outra não. A outra não. A irmã de Absalão, A irmã de Absalão, a irmã de Aminó, nós estamos falando de Tamar, filha de Davi, filha de Davi. A Tamar, ela teve... Princesa. Princesa. Ela teve a sua inocência roubada. verdade. Ela teve os seus sentimentos roubados, os seus desejos roubados, dado por um desejo de um homem, por um desejo de possessão, de achar que ele era autoritário sobre a vida dela e que ele tinha o direito de usufruir do corpo da sua irmã como se dele fosse. Verdade. Então, o Aminon, e a Bíblia vai dar até ênfase sobre isso, e mostra que ele pagou com a própria vida por Exatamente. este crime que ele cometeu contra a Tamar. Todavia, ele, mesmo morrendo, ele não eximiu a Tamar de viver uma vida de tristeza, uma vida de lágrimas, uma vida de prejuízos, que acarretou para toda a sua história. A Bíblia depois não vai mencionar sobre a vida de Tamar, a tristeza que ela Uma viveu. volta por cima. Não, mas a Bíblia vai pelo menos dizer que ela era filha de um rei, por ser filha de um rei, uma princesa, e certamente ela teve um bom êxito, com certeza, diante de Deus. Verdade. Com certeza. Mas naquela sociedade, civilmente, sociedade. Não teve reparo, digamos Não assim, teve reparo. para aquela violência. Infelizmente, naquela época não havia as leis que nós temos hoje, a proteção à mulher que nós temos hoje. Nós estamos aqui com um escrivão da Polícia Civil que, de forma categórica, ele sabe muito bem exemplificar o quanto a lei está à disposição da mulher. O que acontece por muitas vezes, Lucas, é que as mulheres não procuram a proteção da lei para dirimir essas questões, com medo, se sente frágil, se sente desprotegida e tem medo de denunciar o agressor. Verdade. E é o que acontece hoje, inclusive, com algumas mulheres, até mesmo na igreja. Verdade. Inclusive, pastor Wellington, o senhor fala com muita propriedade, porque o senhor me falou, me confidenciou, de que viu de perto essa violência. O senhor pode falar qual a sua experiência nesse sentido? Eu tive, Lucas, durante muito tempo da minha infância, até minha adolescência, a violência doméstica na minha casa. É até um assunto difícil de falar, porque relembra lembranças que nós queríamos colocar em algum lugar no cosmos, mas a gente não consegue, porque todos os dias nós, tendo que ver, lidar novamente com essas situações em outras famílias, reacende essa vontade nossa de querer justiça, de querer proteção, de querer cuidar, de querer zelo. E como pastor hoje, eu me vejo sarado diante dessa situação. Eu vivenciei minha mãe sendo espancada, Robson, durante muitos anos da vida. Eu vivenciei minhas tias sendo espancadas. Era uma coisa comum, porque há tempos atrás, ainda costumava-se, no meio da ignorância dos homens, achar que a mulher é propriedade dele, que a mulher deve a ele a satisfação da sua vida, deve a ele o seu direito de viver. E meu pai pensava assim, alguns tios meus pensavam assim,
Algumas pessoas pensam assim até hoje, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a lei nos outorga. A Bíblia nos ensina que cada um tem a sua própria vida, cada um tem a sua própria liberdade, porque foi para isto que Cristo nos chamou, para a liberdade e não para a prisão. Observe, Lucas, que é um detalhe muito importante. Há muito tempo, as mulheres atrás, quando elas nasciam, elas eram obrigadas a viver de acordo com o que seu pai desejava para a vida dela. E Ela até vivia, a escolha do cônjuge. era tudo o pai que decidia. Então ela era submetida ao pai. Agora- Aí ela tenta casar para poder ter uma nova vida, ela deixa de ser submetida a um pai e passa a ser submetida Ao marido. marido. E o pior, interessante que a Bíblia vai mostrar que Labão, ele vai direcionar a sua filha mais velha. Raquel era apaixonada por Jacó, e vice-versa. Mas Lia, ou Leia, de acordo com a versão, vai entrar naquele cenário porque o pai está impondo aquela situação. É interessante que, alguns tempos atrás, aqui no Brasil, inclusive, quem escolhia era o pai, o marido. Isso é uma violência, né? Eu vou colocar para Robson também, porque isso é uma imposição, é uma violência. Quando o pai também, porque eu estou falando há tempos atrás, mas eu acredito que ainda hoje exista isso, de o pai ter esse poder de dizer, não vai casar com esse aí, vai ser quem eu indicar. Então, assim, são os casamentos projetados pelo pai, para honrar, entre aspas, a família. Primeiro, pastor Wellington, eu já coloco para você, Robson, se você também concorda que é um tipo de violência essa questão. Existem dois pontos que eles divergem entre si nessa situação, Lucas. O primeiro é o zelo que o pai tem para com a filha. Existe o cuidado de que com quem a filha vai se casar, com quem ela vai formar sua família. Importante. E às vezes o pai, por ter experiência de vida, às vezes o pai, por ter a sua compreensão do que é um futuro casamento, porque ele está entregando o que ele tem de melhor, que é a sua filha, e ele quer entregar sua filha para um casamento feliz. Nenhum pai entrega sua filha para a forca. Então esse é o primeiro ponto. Existe o segundo ponto, que é a possessão, que é o pai achar que é o dominador, tem direitos sobre a moça, e que ela deve casar com quem ele achar que é conveniente. Não importa se ela vai viver, ser feliz ou sofrer. O importante é que tem que ser o que ele quer. E desde muito tempo, essa formalidade de vida já mudou, até mediante a própria nossa lei policial e a nossa legislação pública, já alterou isso há muito tempo, na verdade, nunca deu evasão. Mas, por se predominar durante anos essa Parece uma situação cultura do histórica, Brasil colonial, essa né? cultura, então ela chegou no Brasil e pelos antigos, e eu falo até mais, os antigos ignorantes, elas permeiam e ainda permearão. Por quê? Porque muitos outros ignorantes ainda existirão no Brasil que não entenderão que toda mulher ela tem o direito à vida e à sua liberdade. Ô Robson, o pastor colocou um caso importante, que às vezes o pai ama, às vezes não. Normalmente o pai ama a filha, é o natural, ama a filha e quer que ela tenha um bom casamento, ok. Mas a partir do momento que a mulher, que a sua filha é de maior, ela quem escolhe. Ele pode até ser contra, mas obrigar ela a casar com quem ele quer, isso não pode, né? Com certeza. Robson. Isso viria a ser um tipo de violência. Quando começa a mexer psicologicamente com essa jovem, e às vezes a gente recebe, por exemplo, uma jovem que foi criada, eu estou falando, você está falando do pai, mas às vezes acontece muito isso quando é o padrasto. Ela foi criada Sim, é ali verdade. por um cidadão que teve um novo relacionamento com a mãe, e aí durante um tempo essa jovem vinha sendo agredida fisicamente, com xingamentos, e quando ela cresce, ela sente essa pressão do padrasto, essa pressão muito forte, e isso se torna também um tipo de violência, essa violência psicológica, e ela pode procurar sim a Delegacia Especializada da Mulher para poder denunciar esse crime. Agora, Robson, falando em denunciar, por que a mulher demora tanto para denunciar? Porque quando a mulher vai lá na delegacia, ela já apanhou, né, mais de uma vez. Por que essa demora? Olha só, Lucas, esse é um assunto muito importante e é tema de vários treinamentos para um policial que quer justamente ingressar em uma delegacia especializada da mulher. A gente tem que entender um pouco do ciclo de violência que a mulher enfrenta. Esse ciclo de violência, pastor Wellington, ele começa com o aumento da tensão,
aqueles xingamentos, aqueles empurrões. Depois ele parte para uma agressão física. Depois dessa agressão física, existe o próximo passo desse ciclo da violência, que é justamente o arrependimento do imputado, do agressor, e depois a lua de mel. Então eu vou repetir: aumento da tensão, agressão física, arrependimento e lua de mel. Então isso nós conhecemos como o ciclo da violência. Aí depois vem a lua de fel. Sim, justamente. E para poder se libertar desse ciclo de violência, demora justamente muito tempo, em alguns casos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Há uma Agora, escravidão ali, né? existe Ela alguns pensa que ele pontos. vai mudar também, ela fica pensando, ele vai mudar. Sim, sim. No relato que as mulheres apresentam, diante de uma solicitação de medida protetiva de urgência, nós temos que ter o termo de declaração dessa mulher. Então, o termo de declaração é um resumo da história de violência que essa mulher vem enfrentando. E aí, um dos pontos que ela coloca é: eu dei uma chance para ele, o imputado de um crime. Eu dei uma chance para que esse cidadão mudasse, mas ele não mudou. Então, essa chance não é a chance apenas para o homem, Lucas. A chance é a chance também para a família, para poder tentar manter Às vezes a tem estrutura filhos da e tudo família, mais. filhos e a dependência econômica. Isso. Imagina agora a mulher em uma pandemia como essa, que não tem um emprego, apenas é Verdade. sustentada pelo marido e não tem para onde ir. E às vezes não tem um apoio familiar, né, dos Justamente. parentes, né? Às vezes não tem pai mais, ou o pai já é bastante idoso, enfim. Ou moram Ela- em outro estado. Ou mora em outro estado, ou ela não quer dar trabalho para os pais. Isso, Uma vez tem que ela vergonha saiu de de casa, contar. tem vergonha de demonstrar seu pseudo-fracasso, digamos assim. Né? Justamente. Agora, você falou sobre medida protetiva de urgência. Eu queria que você falasse o que é essa medida e como fazer para solicitar. Bem, a medida protetiva de urgência é um instrumento legal. Um instrumento legal que é concedido através da Lei Maria da Penha. E para poder responder isso, eu vou dar um amparo rápido do que é a Lei Maria da Penha, para esclarecer Perfeito. para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Bem, a Lei Maria da Penha surgiu justamente de um sofrimento de uma mulher, a senhora Maria da Penha. Ela Exatamente. sofreu muito durante vários anos. Em 1976, ela casa-se com um cidadão colombiano, que ainda não tinha a cidadania brasileira, o senhor Marco Antônio. Essa cidadã conheceu o Marco Antônio, colombiano, em uma faculdade de São Paulo. Então, em 1976, acontece o casamento. E, pasmem, depois de 3 filhas nascidas naquele casal, em 1983, pastor Elton, começam então as agressões. Maria da Penha, em 1983, sofreu 2 atos de feminicídio. Para que a gente possa entender que é algo grave. A Lei Maria da Penha não surgiu de uma brincadeira, não. A mulher passou justamente por duas situações de feminicídio. Como assim? O marido dela tentou matá-la. A primeira vez dando um tiro com um revólver que atingiu as suas costas, e hoje Maria da Penha, infelizmente, é paraplégica, está em uma cadeira de roda. E a segunda vez que essa mulher volta para casa, depois de uma cirurgia, o marido dela, que ainda estava dentro da residência, tentou matar ela eletrocutada, dando Meu banho Deus, que lá no violência. seu banheiro, tentando colocar lá uma gambiarra naquele chuveiro para ela levar um choque. Foi muito bem escolhido o nome da lei, né? Justamente. E aí, então, em 1998, ganha repercussão internacional esse caso, e as pessoas começam a ajudá-la, pessoas da família começam a buscar a parte jurídica. Então, em 2006, que a Lei Maria da Penha é instituída, a Lei 11.340 de 2006. Mas olha, então, o que essa mulher sofreu, de 1983 até um tempo É mais do muito que merecida a homenagem, sendo aí o nome E da lei. aí, respondendo a você, essa Lei Maria da Penha instituiu a medida protetiva de urgência. É um instrumento legal para poder dar justamente um amparo para que essa mulher possa ter esse agressor afastado do lar, em alguns momentos. Esse agressor não pode vir a retornar para essa casa durante, no mínimo, 6 meses. Ele tem que ficar afastado dessa mulher. A gente pode pedir também proteção para que essa mulher seja abrigada em uma casa de abrigo do Estado, se ela não quiser de jeito nenhum voltar para a sua casa. Mas, geralmente, a mulher quer voltar para o seu lar porque quer cuidar dos seus filhos. E aí, então, a gente entra com o instrumento legal da Lei Maria da Penha. E um dos pedidos da Lei Maria da Penha é afastamento do agressor do lar durante, no mínimo, 6 meses. E essa mulher pode renovar essa medida protetiva de urgência, dependendo do nível de ameaça que ela venha sofrendo. Tá? Maravilha, ok. Pastor Wellington,
vamos trazer mais um exemplo da Bíblia, e aí eu acredito que se encaixa com a violência psicológica. A mulher sulamita, que inclusive é uma das figuras mais importantes do livro de Cantares, né? Ela, e no caso Salomão, ela vai dizer, ela vai relatar de que ela vai fazer a seguinte afirmação: não ligues por eu estar morena, queimada do sol. Por quê? Porque eu cuidei das vinhas dos meus irmãos e a minha eu não pude cuidar. Então, está demonstrando que ela estava vivendo subjugada, a ponto de ser queimada pelo sol, né? A gente imagina a cena dos irmãos obrigando ela em todos os horários do dia, inclusive ao meio-dia, onde o sol está mais forte, ela é queimada ali, porque ela está trabalhando para eles e esquecendo da sua própria vida. É uma violência psicológica, não é, pastor Wellington? Isso é o que acontece todos os dias, Lucas. Porque desde que mundo é mundo, a mulher ela tem sido desmerecida pela sociedade. No Oriente Médio, por exemplo, em alguns lugares separados ainda hoje, a mulher ainda não vale nada. A mulher não tem valor nenhum. No judaísmo, para você ter uma ideia, Lucas e Robson, a mulher só tinha valor se ela gerasse filhos homens. Verdade. Se ela gerasse filhos fêmea, mulheres, outras mulheres, ela não teria valor. Para você ter a ideia, os homens judeus naquela época, eles aceitavam ter pelo menos primeiro filho, se fosse feminino, eles aceitavam. Mas segundo a lei, o segundo filho, se fosse feminino, eles tinham a liberdade de matar. Para você ter uma ideia. E a mulher era desmerecida, desvalorizada. Isso desde o Velho Testamento. Você vai ver várias histórias de mulheres que sofreram, de mulheres que padeceram. A Sulamita, que você acabou de citar, é um desses exemplos. De homens que ficavam em casa e a obrigava a fazer as tarefas por ele e esquecia da sua própria vida. Pastor Isso não Wellington, acontece nos dias de hoje? verdade. E dentro da Maria da Penha, esses irmãos aí estariam enquadrados, né? Estariam enquadrados, estariam presos, estariam sobre a medida protetiva que daria-se a ela, mas, todavia, isso ainda continua a acontecer nos dias de hoje. Por mais que a lei esteja fluindo como a gente espera que a lei flua, mas ela não está tendo sua total eficácia porque não há denúncia por parte da mulher que sofre. Por muitas vezes não chega às delegacias esse sofrimento. Mas, tratando-se de Bíblia, Lucas, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 2, e vai dizer em Mateus capítulo 19 em diante, de que deixará o homem pai e mãe, se unirá a uma mulher, serão dois em uma só carne. Os dois serão uma só pessoa. O casamento será unido e serão apenas um. E aí, o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 3, a primeira carta, e o versículo 1 em diante, até o versículo 7, vai dizer que a mulher deva se submeter ao seu marido. O grande problema é a interpretação desse texto. Porque quando a Bíblia diz que a mulher tem que se submeter, ser submissa ao marido, não está dizendo que ela tem que ser humilhada ao marido, ser menos que o marido. A Bíblia vai dizer em Gênesis, Deus dizendo: farei para o homem uma ajudadora, uma auxiliadora. Essa era a vontade de Deus. Então, quando Deus quer que uma mulher se submeta ao marido, Deus não quer que ela se humilhe ao marido, se humilhe ao homem, ou seja, menor que o homem, não. O que Deus está querendo que ela se submeta, essa palavra ela precisa ser dividida em duas partes, sub e meta, que juntas dá submeta. O que é que a Bíblia Está querendo? debaixo da mesma missão, poderia ser colocado também? Está debaixo da mesma missão. Eu daria até eu até apoiaria nessa sua interpretação, que foi muito inteligente, Lucas. Eu diria que quando eu sou casado com a evangelista Marta, e Deus me outorgou o direito, a missão sobre a minha casa, a missão sobre a minha família. Eu tenho a missão principal, e a evangelista Marta tem a submissão, a submeta de conduzir o nosso casamento feliz, harmonioso e diante daquilo que Deus espera para a família cristã. Então, quando a Bíblia diz para a mulher se submeter ao marido, não é ser humilhada, ser subjugada, ser pisada pelo homem, não. É ser
é estar se submetendo, é estar na mesma visão, alinhada na mesma visão do marido, comungando para que a felicidade do casamento ela esteja sendo o ponto fundamental para a família que ela formou com o seu cônjuge. É interessante que Deus vai dar uma lição, o nosso Deus, o Criador, quando ele escolhe a parte que ele vai tirar do corpo do homem para criar a mulher, é exatamente a costela. Ele não tirou o pé para que esteja subjugada, não é? Não tirou da cabeça, algum órgão da cabeça, ele tira da costela, que significa estar do lado. Do lado. Não é? Esse é o Então isso fundamento. é muito importante, né? Esse é o fundamento. E o que a Bíblia mostra em relação ao posicionamento da mulher, a importância da mulher, muito importante, porque se por um lado a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, mas também você vai encontrar na Bíblia o texto que diz: sede submissos uns aos outros. Então já mostrou que essa submissão também é de uma forma geral. Então é muito importante que se tenha conhecimento bíblico, porque isso aí já vai gerar uma polêmica em relação como a Bíblia vai colocar a posição da mulher, Antigo Testamento, Novo Testamento. Isso aí é uma discussão para mais de uma hora. Mas você está sentindo aí, né, que o programa hoje está muito abençoado, muito legal, trazendo muito conhecimento para você, não apenas para a mulher, mas para você, homem, também. E o segundo bloco vem daqui a pouco, que inclusive eu já vou começar o segundo bloco com uma polêmica para os meus convidados aqui, hein? Daqui a pouco, porque antes eu queria convidar você para estar semeando, para estar contribuindo, para que esse trabalho ele possa permanecer. Nós temos uma equipe nos bastidores, né, uma equipe de profissionais, para que esse programa esteja no ar. É muito importante que você entenda também a sua parcela de contribuição. Você faz parte desse projeto e você pode estar nos ajudando. Você que é um cristão, você que é membro da Canaã, ou você que é cristão de outra denominação, você pode estar ofertando, semeando no reino, ofertando, não é? E você que é da nossa igreja também, você pode dizimar nesse momento, através das contas que já aparecem aí na sua tela. Você pode estar contribuindo no seu celular, no seu computador, de uma forma digital. Está aí as contas da igreja, não é? Está aí o Pix, o IBAN. Fique à vontade, participe. E eu não preciso dizer para você que quando você semeia, você com certeza você colhe, porque é bíblico, é a garantia que você tem na palavra de Deus. Então, um tempo para você estar participando desse momento, e em seguida voltaremos com o segundo bloco do Direto ao Ponto. Hoje o tema: violência doméstica e familiar contra a mulher. Até já. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor.
não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Muito se fala, pouco se vive, muitos perguntam, ninguém responde. Estamos de volta ao vivo nessa noite de sábado, agradecendo a sua audiência, você que está acompanhando, né? Hoje o programa Direto ao Ponto, com o tema Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Bom, antes de ir para o intervalo, eu falava sobre uma polêmica que ia ser criada. E eu vou trazer para os meus convidados. Eu tenho aqui o Robson, que é policial civil, né? Representando a parte jurídica, e tem a parte aqui do pastor Wellington, representando aí a questão espiritual e, por que não dizer, a questão também, porque um pastor, você sabe, né, tem o famoso gabinete pastoral, o pastor também aconselha. Então, o que eu quero colocar para os meus convidados é o seguinte: violência contra a mulher. Gabinete pastoral, se tratando de uma irmã. Gabinete pastoral ou caso de polícia, começando com o pastor Wellington. Então, Lucas, quando nós vemos, inclusive na igreja, essa questão de muitas mulheres estarem sofrendo todo tipo de violência, nós entendemos que o pastor ele tem, sim, legitimidade para poder dar uma orientação, uma direção, uma palavra. Eu costumo dizer que pastor é psicólogo sem formação, embora eu tenha pós-graduação em psicologia e tenha talvez a habilidade de lidar com essa situação. Mas existe sim a oportunidade em que o pastor pode aconselhar, orientar, conduzir da melhor forma, para que uma família não se desfaça, para que uma família não se destrua, porque às vezes uma palavra bíblica, uma palavra pastoral, bem aplicada, ela pode trazer sim solução para o problema e aliviar a fila que existe nas delegacias, nos fóruns, na justiça, e de uma forma resolver um problema. Todavia, para toda regra tem sua exceção. É para isso que existe o poder público, o poder policial, o poder judiciário, para de forma legítima atuar quando um pastor, apoiado pela palavra de Deus, ele não consegue desenvolver o seu trabalho pastoral no seio de uma família, a polícia está aí, a justiça está aí para resolver. Eu acredito, pastor, que na teologia, eu não fiz teologia, então não posso falar com propriedade, mas eu acredito que deve ter alguma cadeira relacionada a aconselhamento, né? Sim, tem. Eu fiz inclusive outros cursos de aconselhamento de casais fora a faculdade teológica, para poder justamente estar atuando nessa questão que é tão inerente àquilo que nós queríamos que acontecesse na verdade, mas que acontece, e todos os dias nós vemos fatos relacionados a problemas familiares, a violência doméstica, e nós temos que estar preparados para cuidar dessas famílias. É por isso, Lucas, que eu quero fazer apenas uma ressalva aqui para você. Quando eu citei meu próprio exemplo pessoal como questão de vivenciar a violência doméstica na própria casa, eu vivenciei isso. E por mais que eu tenha vivenciado por anos, mas eu me casei, me relacionei, estou casado com a mesma mulher há 16 anos de casado e 26 anos de relacionamento, e nunca levantei a mão para minha mulher. Isso significa dizer que eu não herdei essa herança do meu pai. Isso significa dizer que o Evangelho, ele faz isso com a gente. Quando nós queremos dar ênfase ao Evangelho e nos doar para o Evangelho, para Deus, o Senhor nos transforma. E esses homens violentos que outrora eram, eles passam a ser transformados pelo poder da palavra de Deus, e com isso, eles se deixarem, se permitirem, eles serão sim bons pais, bons maridos,
e serão bons homens para a sociedade. Então o Evangelho evangelho tem esse poder. transforma também marido violento. E por falar em marido violento, ignorante, tem um na Bíblia chamado Nabal, né? Esse não quis mudar, não quis ouvir os conselhos da mulher, Abigail, a mulher sábia, e terminou esse homem morrendo, né? Ele foi punido também, perdendo a sua vida. Então o evangelho transforma ainda homens violentos, né, O pastor? Evangelho transforma, nós temos visto isso todos os dias, grandes transformações nos lares. O Evangelho só não faz aquilo que o homem não deixa que ele faça. O Evangelho só não transforma o homem quando esse homem não permite que o Evangelho inunde a sua vida. Por isso que há muitos homens violentos na igreja. Por isso que há muitos maridos que na igreja ele vive uma vida e dentro de casa ele é outra. É igual aquela história da criança que foi com a mãe ouvir o pai pregar. E quando ela Vamos se estava mudar ouvindo, para cá. a criança estava puxando a saia da mãe e a mãe dizia: o que é que você quer, meu filho? Eu quero mudar para cá, porque aqui papai é tão bom, sabe? Existem muitas pessoas que vivem essa vida dúbia. Todavia, elas podem fugir, se esconder dos homens, se esconder do poder judiciário, do poder público, mas eles não se escondem de Deus. Tanto quanto o exemplo que você acabou de citar de Nabal, que era um homem arrogante, ignorante, presunçoso, e ele teve que passar pelo processo ao qual o Deus Supremo o levou para passar, para ele entender que quem ele tinha do lado dele, que era Abigail, uma mulher que é um exemplo, uma mulher que inclusive salvou a vida dele das mãos de Davi, Pois por é. ele ter desobedecido o Ele rei Davi. terminou morrendo depois, E depois né? terminou morrendo. Mas naquele momento aquela ele foi mulher salvo evitou, a mulher dele evitou e ele pela nem sua sabia. mulher. É Ele nem verdade. sabia. E diga-se de passagem que foi a mulher que durante anos ele humilhou, que Verdade. durante anos ele maltratou, sabe? Veio a se tornar rainha depois, né? Ainda às bem que ela vezes teve você que está em um casa filho aí diferente. que está maltratando essa pessoa que está do seu lado, você deveria dar muito graças a Deus, glorificar muito o nome do Senhor. Estou falando para todos os maridos agora. Você que tem essa mulher que está do seu lado, louve a Deus por esta ajudadora que você tem, porque muitas coisas talvez não aconteceram na sua vida, porque esta mulher que está do seu lado, ela orou a Deus, ela buscou a Deus pela sua vida. Viva com amor, viva com carinho. Perfeito. Mas se o sujeito não quer mudar, o evangelho muda. Mas o pastor isso aí. colocou bem. O evangelho só não muda se a pessoa não quiser. Aí tem o rigor da lei, né, Robson? É isso aí. Antes de entrar no rigor da lei, como cristão também, eu quero me atrever aqui, diante do pastor Wellington, No desafio? de entrar aqui em um texto bíblico. Pois não. Tá? Porque a palavra de Deus, como cristão também, eu tenho que ter essa autoridade para poder falar uma palavra boa para essa mulher que chega na delegacia. Essa mulher que chega triste, abalada, cabisbaixo, muitas vezes chorando de manhã cedo, devido ao sofrimento que está passando. E aí, naquele momento, eu posso sim falar uma palavra de força, de determinação, de coragem. Agora entenda, em Efésios, no capítulo 5, fala um versículo muito importante a partir do versículo 22. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Agora, o versículo 25 do capítulo 5 de Efésios é muito forte. E nós, como maridos, deveríamos ler todos os dias esse versículo. Eu, para poder colocar isso em prática, junto lá com a minha esposa, com Micheline, eu teria que ler todos os dias esse versículo. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O papel do marido... E aí complementa, ele não vai maltratar o próprio corpo, né? Ele não vai- Justamente. tem isso também, né? Ele não vai maltratar. Se ele ama a mulher, Isso. não é? Ele, como se diz, o amor ao próximo, esse amor ao próximo, não vai permitir que ele bata nela, que ele tenha se dispor em relação a alguma violência, porque é como se ele estivesse fazendo para ele. Justamente. E voltando à sua pergunta para o pastor Wellington sobre a questão da violência, gabinete ou delegacia. E eu poderia dizer que alguns crimes são considerados na lei como um crime incondicionado. Traduzindo, Robson, o que é que quer dizer isso? São crimes que, independente da vontade da mulher, devem ser denunciados. Então, por exemplo, pode acontecer que dentro da estrutura da nossa igreja apareça uma mulher que infelizmente foi agredida fisicamente por seu marido. E aí eu poderia dizer, alguém pode aconselhar essa mulher? Sim, mas nós temos que orientar ela que infelizmente aquele crime vai ser denunciado, porque se assim não for,
eu estaria transgredindo a lei como uma autoridade eclesiástica. Porque o crime de lesão corporal é incondicionado, independente da vontade da mulher, eu teria que denunciar. Se essa mulher denunciar na delegacia e no seu depoimento ela falar, olha, eu já fui na igreja, inclusive eu estava até com o meu rosto inchado, falei com o meu pastor orientou, vamos colocar uma suposição aqui, que eu não denunciasse. Esse pastor pode ser chamado aí? Ele pode ser chamado Ser envolvido no em crime, não? policial. Olha só, se a mulher chegou e realizou um boletim de ocorrência de lesão corporal, a partir do momento que ela chega na estrutura da delegacia, aquela mulher ela vai ser amparada, porque nós entendemos que diante da lei é um crime incondicionado, independente da vontade dela. Nós, como estrutura da Polícia Civil, temos que apurar aquele crime. E aí a mulher, com certeza, vai estar diante de um inquérito policial. Esse pastor que orientou de uma forma assim, não muito assertiva, ele pode ser convidado para depor como testemunha do inquérito policial. E se ele colocar a situação de que ele, como pastor, ele tem que zelar para que os casamentos não acabem, se ele colocar esse argumento, como é que a polícia vai entender? Como autoridade eclesiástica, com certeza ele pode entrar nessa esfera, mas no depoimento dele, ele vai falar isso de forma correta. Agora, a Polícia Civil, diante da estrutura de testemunhas dos casos, para quem a mulher contou a agressão física, pode sim convidar, é uma convocação por uma intimação, para levar aquele pastor até a delegacia. E ele vai contar que realmente toda a verdade. Não, essa mulher chegou agredida lá em meu gabinete pastoral e eu orientei da melhor forma possível para tentar estruturar essa família. Tá? A Polícia Civil vai aceitar esse depoimento, mas nós precisamos ouvir como é que ela estava naquele momento. A parte emocional, a estrutura, os ferimentos, o olho roxo, por exemplo, de um soco que o marido deu, porque isso que nós estamos falando aqui é real e todos os dias acontecem na estrutura da Delegacia Especializada da Mulher. Dentro de uma situação dessa, pastor, é complicado aconselhar uma mulher que está nessa situação? Lucas, eu não diria que seja complicado. Ao mesmo ponto que você tem a justiça para te apoiar, não é? Você também tem a Bíblia. Como pastor, você tem a Bíblia. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 31, versículo 8 e 9. Brade a sua voz em favor daqueles que não podem se defender. Perfeito. É isso que a Bíblia diz. Então eu tenho a liberdade, através da Bíblia, de bradar minha voz, ou seja, de me apresentar. Aquela frase que você iniciou o nosso ponto de vista hoje, que é que em briga de marido e mulher não se mete a colher, nesse caso a Bíblia diz que se mete sim. Por isso que o policial Robson disse aqui que essa frase deveria ser extinta da sociedade, porque ela não existe, muito pelo contrário. A voz deve sim se prevalecer em favor daquele que está sofrendo, inclusive até um risco de vida. E nós, como pastores, nós temos eu não digo a obrigação, mas nós temos a legitimidade, sim, de apoiar-se numa palavra, de dar a essa mulher ou esse marido uma direção de vida, com aquilo que nós acreditamos que é o melhor para a sua família viver, e tentar, de uma forma pacífica, ordeira, através de uma instrução bíblica correta e adequada. Por isso existe aí vem um grande detalhe, Lucas. Muitas igrejas surgem, isso até tema depois para outro ponto de vista. Muitas igrejas surgem no Brasil todos os dias, às vezes de pessoas que não querem se submeter à autoridade, e vai ali e abre uma igreja, não tem uma preparação teológica, e se autodeclara pastor. Não tem preparação teológica, não tem preparação bíblica, não tem preparação social, inclusive às vezes não tem mulher, é separado, divorciado, vive aquela contenda. Como que um homem como não esse tem legitimidade para poder intervir? Não tem legitimidade. É aí que eu entendo quando um pastor ele é arrolado numa ação judicial como testemunha, é esse tipo de homem que não tem legitimidade. Ou seja, ele não tem a função adequada para poder intervir numa situação como essa, não tem preparo. Então, quando uma mulher, uma família está inserida num contexto como esse, aí fica complicado ela até querer socorro. O grande problema, Lucas, é que essa violência crescente que Robson acabou de citar aqui, ela é contumaz. Ela todos os dias parece que aumenta. Eu vi até uma pesquisa agora de que mais de 49% das mulheres sofreram violência doméstica agora nessa pandemia. Não sei se
Esse dado está certo. Eu vi, eu li. Eu não duvido, né? Pesquisei. Porque imagina, esse tema, violência doméstica, já no Brasil, é algo que é alarmante. Agora imagine isso com o marido saindo para trabalhar, não é? Agora imagine, e a mulher também. E aí você imagina agora, por conta dos decretos, por conta da própria pandemia, o tempo em casa é maior. E o tempo em casa maior, não é, devido até ao próprio estresse que a situação mundial está acontecendo, as notícias, tudo isso, quem não for forte psicologicamente está sujeito a um tipo de situação em que numa discussão ali acontecendo, pode ser gerado ali problemas maiores, não é, pastor? Sim. De violência, realmente. Agora, isso nós como igreja, é importante que você que está em casa, está nos assistindo, preste bem atenção, nós pastores, como igreja, nós orientamos para que sempre a família, ela seja restaurada, ela seja fortificada. Os erros que possivelmente existem, tanto que chegou à violência, esses erros possam ser corrigidos. Contudo, a mulher, ela não é obrigada a continuar a conviver no meio a essa violência. Nós, pastores, não orientamos essa mulher permanecer nessa prisão, nessa violência, nesse castigo, nessa opressão. Nós não orientamos. A própria Bíblia não orienta. A própria Bíblia diz que a mulher, ela tem a liberdade, a legitimidade de viver uma liberdade em Cristo, porque foi para isso que Cristo nos libertou. Então ela não é obrigada a viver subjugada a essa violência, a conviver com esse marido. E como é colocado, a partir do momento que se chegou às vias de fato, chegou a uma violência física, não é? Porque tem o grau da violência, né? Como até o próprio Robson colocou aí, também a questão de níveis de violência, que para a Lei Maria da Penha não muda muita coisa, né? Porque você colocou 5 situações. Isso, aí. a questão da física, moral. O que seria a violência moral? São os xingamentos que Isso. acontecem todos os dias dentro desse relacionamento. Patrimonial, o marido xingou a mulher, pegou o telefone dela e estourou esse telefone ao chão. Jogou no chão, espatifou o telefone dela porque encontrou alguma conversa que ele suspeitava e ficou com bastante ciúme. Então isso seria patrimonial. A psicológica, aquela mulher já se separou do cidadão, mas todos os dias aquele cidadão fica mandando mensagem: se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, e olha, você é uma miserável e tal. Então isso vai transformando a mulher ali numa paranoia. É interessante que ele constrói provas contra ele mesmo, né? Porque a partir que ele manda uma mensagem... Não, esses prints do próprio WhatsApp, quando a mulher imprime, ela já serve, essa impressão serve como prova dentro desse inquérito policial. Tá? Então, partindo aí de vários tipos de violência, porque às vezes o homem pensa: não, mas eu fui chamado aqui, eu não bati nela não. Chega lá, né, com aquela linguagem: eu não bati nela, como é que ela chamou aqui a polícia? Mas aí o amigo tem que entender que realmente a violência não é só a física. Já falamos aqui. Quais os crimes que envolvem a Lei Maria da Penha? Como? Quais os crimes que envolvem a Lei Maria da Penha? Então, por exemplo, se a mulher está sendo xingada constantemente, nós temos aí o crime de injúria do Código Penal. Injuriar a mulher, xingar, são nomes aí que as palavras torpes, né? Não vale nem a pena repetir aqui, ou falar aqui no nosso programa. Então, aquele xingamento constante, nós temos aí já um crime, 140 do CPB, do Código Penal Brasileiro. Ele xingou, mas ele ameaçou ela: olha, se você sair hoje, eu vou dar uma tapa na sua cara. Eu vou lhe matar. São ameaças que acontecem todos os dias nesse relato das mulheres. Então, ele tem aí agora a ameaça, que é o 147 do CPB, e tem a injúria, que é o 140. Aí eu já tenho 2 crimes para poder... E geralmente, quando o marido chega a ameaçar, termina se concretizando lá na frente, isso aí? Existe uma porcentagem de que, sim. Infelizmente, aí já parte para o feminicídio, é quando aquele homem tira ou ceifa a vida da sua própria mulher ou da ex-mulher, que ele não aceita a separação. E aí vem aquela frase clássica, pastor: se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. É triste isso, mas quase que em vários momentos de separação desse casal, nós escutamos essa frase: se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então o homem não entendeu ainda que a mulher não é um objeto. É o chamado crime passional, né? Não é um objeto dele.
Ele não entendeu ainda esse ponto. A parte emocional da mulher que denuncia, como é que essa mulher chega lá na delegacia? Olha, Robson. Lucas, em alguns momentos nós temos que, como cristão, orarmos muito ao Senhor. Em alguns momentos que eu acordo para poder participar de um plantão como esse, eu sei que eu vou receber ali, por exemplo, de 8 horas da manhã, uma mulher que está triste, cabisbaixa, chorando, porque está envolvida em um crime, pastor, que infelizmente não está apenas a mulher, mas tem a mulher, os filhos, e ela não sabe mais o que fazer com aquela separação, com aquela possível separação. Então, realmente, nós encontramos mulheres que adentram as portas para solicitar a medida protetiva de urgência com bastante sofrimento, às vezes chorando. E a gente percebe, Lucas, que o emocional dela está bastante abalado. É nesse momento que a gente entra com aquela inteligência emocional, que nós colocamos a nossa habilidade à disposição. E, acima de tudo, o conhecimento da palavra de Deus para, em algum momento daquela conversa, falar uma palavra forte, falar uma palavra de ânimo, para que aquela mulher saia melhor, para que aquela mulher saia melhor do que entrou naquela delegacia. E a questão daquelas que denunciam, mas depois se arrependem, não é? Porque, eu penso, ela, no caso, volta na delegacia e tira a queixa. Acontece muito isso? Graças a Papai do Céu, que a Lei Maria da Penha instituiu agora um reforço melhor para amparar essa mulher. Às vezes a mulher pode ficar com raiva, mas ela percebe que não pode mais tirar o crime na delegacia. Não tem mais aquela coisa, eu não quero mais denunciar ele, eu quero tirar a Lei Maria da Penha, eu quero tirar a medida Não protetiva tem de como urgência. hoje. Ela tem que procurar a vara de violência da mulher para dizer lá diante da juíza que quer excluir a medida protetiva. Mas na delegacia, a gente não vai rasgar a medida protetiva, a gente não joga fora. Antes se fazia isso? Existia uma parte, sim, que a gente poderia não mais prosseguir com aquele crime. Agora, a gente tem que entender, dentro da esfera jurídica, que existem crimes que geram a medida protetiva de urgência e geram também o inquérito policial. Por exemplo, um crime de ameaça, a mulher pode solicitar a medida protetiva de urgência e pode também representar criminalmente contra o cidadão. É um crime que depende da vontade dela, tá? Nós estamos falando do crime de ameaça. Então, o crime de ameaça pode ter apenas a medida protetiva de urgência e não ter o inquérito policial. Essa medida protetiva, eu queria que você falasse rapidamente, de uma forma mais clara. Porque assim, eu sempre escuto que quando a mulher denuncia, tem aquela questão no caso do agressor, ele ser obrigado por lei a se manter a uma certa distância. Isso. Mas eu já vi casos que mesmo a mulher denunciando, mesmo tendo aquela distância, acontece casos daquela mulher, mesmo assim, sendo vítima do feminicídio. Isso mesmo. Como é que a polícia ela se comporta nessa situação para oferecer, de fato, a proteção que aquela mulher realmente precisa e que ela buscou quando foi na delegacia denunciar? Isso aí. Vamos falar de uma forma clara, o passo a passo, para que essa mulher chegue, rompa o ciclo de violência doméstica e chegue em uma delegacia. Não é fácil. O ponto que ela já rompeu esse ciclo de violência, então ela já se transforma numa mulher mais corajosa, determinada a fazer. Então, quando ela chega na delegacia, ela vai levar um documento de identificação, o seu RG, a sua CNH, e ali ela tem o endereço também do cidadão, se o cidadão não está mais morando com ela. Se está morando com ela, é o mesmo endereço que ela vai informar no boletim de ocorrência. Então, o primeiro passo, ela vai gerar um boletim de ocorrência. Quando gerar esse boletim de ocorrência, ela é dirigida para a sala para poder falar com a autoridade policial, que é a delegada ou delegado, e então vai ter um contato com o escrivão da Polícia Civil. E o escrivão da Polícia Civil vai tomar o relato, o termo de declaração, vai contar a história e vai então lançar essa medida protetiva para a vara de violência da mulher. Quais são os pedidos? Afastamento do agressor do lar, não aproximação da vítima, dos seus parentes, o agressor não pode ir no local de trabalho. Então, essas são algumas medidas protetivas de urgência. Agora, se o cidadão, depois que recebe essa medida protetiva de urgência, ainda insiste em procurar a mulher vai acionar o 190, que é a Polícia Ostensiva, a PM, a Polícia Militar de Pernambuco, e então a PM vai, infelizmente, prender esse cidadão pelo descumprimento da medida protetiva de urgência. Tá, ele vai ser preso, mas quanto tempo ele vai ficar na cadeia? Ele vai ser preso e vai ser gerado lá um flagrante.
Tá? Quanto E tempo quem ele vai fica na determinar cadeia? isso, infelizmente, é a justiça. Porque Ou ele tem que seja, participar ainda de uma audiência de custódia. Para todo efeito, ele continua sendo uma ameaça para aquela mulher. Sim, sim. Infelizmente, nós não temos uma estrutura de colocar uma viatura de A gente polícia sente uma constante. lacuna, né? Que é difícil de preencher. Sim, É sim. bem verdade. Para a gente imaginar essa mulher, essa Aham. vítima, sendo realmente, tendo a proteção que lhe Justamente. dê realmente segurança para viver, que é o que ela precisa. Isso. Já que isso também está atingindo o seu emocional. Bom, o tema foi muito interessante. Eu digo foi porque nós estamos já nos minutos finais. Obviamente, a gente vai fechar com aquele minuto de cada convidado, dos seus argumentos, para a gente finalizar hoje o programa Direto ao Ponto. Primeiramente, você, Robson, já agradecendo em nome do pastor Ezequias Bezerra, pastor presidente da Igreja Canaã Recife, da produção, a sua presença aqui, que com certeza foi muito importante aí para trazer esse conhecimento jurídico para a sociedade de uma forma geral e principalmente a mulher. Ok, Lucas Cavalcante, a toda a direção do programa, Direto ao Ponto. Quero agradecer muito as pessoas que nos acompanharam até esse momento. Você que está assistindo também depois desse programa, o nosso querido pastor Wellington. Bem, o que eu posso dizer é que nós estamos sim diante da graça de Papai do Céu, mas nós temos também que olhar para as autoridades constituídas por Deus. Você, mulher, que infelizmente está sofrendo com esse crime, ou é vítima da lei, ou está sofrendo com violências dentro do seu lar, você pode justamente procurar um aconselhamento, você pode pedir essa força a Papai do Céu, e aí então você pode sim tentar resgatar a sua família. Mas se você estiver observando que o cidadão, você já deu uma chance, porque você está com o coração assim, voltado para reestruturar ou para renovar os laços familiares, e depois daquela chance o cidadão não mudou, você realmente tem o direito de procurar um serviço em uma delegacia especializada da mulher e denunciar esse agressor, para que ele possa realmente cumprir e saber que ele está debaixo da graça de Deus, mas também está diante das autoridades constituídas por Papai do Céu. E existe uma lei federal para poder lhe proteger. Pastor Wellington, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, suas considerações finais. E já agradecendo também sua participação, que com certeza o senhor falou com muita propriedade no que diz respeito à orientação bíblica para esses casos. Lucas, eu quero agradecer a toda a direção do programa, Ponto de Vista. Quero agradecer ao nosso pastor Ezequias Bezerra, a todas as pessoas envolvidas. Dizer que estou à disposição sempre que precisar, para que esclarecer de forma que venha a contribuir para o crescimento do reino e ajudar as pessoas como um todo. Mas antes de concluir as minhas palavras, eu gostaria de dar apenas um conselho a essa mulher, a esse casal que está nos assistindo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a violência, o amor de muitos esfriarão. Então essa multiplicidade de violência, de iniquidade que está acontecendo no mundo, ela não pode entrar na tua casa, ela não vai entrar na tua casa, a menos que você permita. A menos você, homem que está me assistindo, a menos que você permita. Se você permitir, ela entrará. Se você não permitir, ela não entrará, e sua casa será o celeiro das bênçãos de Deus. Ao mesmo tempo que a Bíblia vai dizer em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, que Deus se aborrece com o repúdio e Ele odeia a violência. Então, um Deus que odeia a violência, Ele não está feliz com o que acontece em muitos lares hoje. Então, o conselho que eu lhe dou como pastor hoje, você jovem que vai casar, que vai contrair núpcias com esse rapaz que hoje é seu noivo, seu namorado, preste muita atenção. Os sinais é importante para a vida. Preste atenção como ele fala com a mãe dele, como que ele respeita a mãe dele, como que ele trata os amigos, como que ele trata as pessoas que estão em volta dele, como que ele trata você, meus amigos, ou quando está fora dos amigos. Preste atenção nos sinais que esse namorado ele dá hoje a você, porque se você não prestar os sinais a esse momento agora, eles serão cruciais mais na frente para estragar todos os seus sonhos e todos os seus objetivos de ter uma família feliz. Os sinais é muito importante. E se você constatar que esse cidadão ele está agindo fora daquilo que você espera de um homem, então deixe-o enquanto é tempo. E você que está sobre violência familiar, mesmo que casada, você não é obrigada diante de nada a conviver nessa violência. Se você não conseguiu mudar com o diálogo, mude com as decisões certas e se afaste dessa violência, porque Deus não quer
violência para a sua vida. Deus quer liberdade. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para a sua liberdade ser plena e você gozar de alegria e felicidade para a sua vida. Muito obrigado a todos, no nome do Senhor Jesus. Brilhante, pastor Wellington. É bem verdade, se atentar para os detalhes no relacionamento, nos níveis de relacionamento que antecipam o casamento, poderá se evitar o trauma de um divórcio, né? Que é o mínimo que pode acontecer se não houver essa consideração e a mulher casar com um homem violento, né? O divórcio seria o mínimo, porque poderia acontecer até um feminicídio. Então é muito importante atentar para os sinais. Queremos agradecer a sua audiência. Eu termino dizendo que todos nós somos iguais perante Deus e perante a lei. Porém, tem muitos homens que não sabem disso. E é por essa causa que surgem leis como essa. Uma lei muito boa para a mulher ser amparada, que é a Maria da Penha. Ampare-se nela, principalmente ampare-se na Bíblia, na orientação que vem da palavra de Deus. Mas se for necessário, ampare-se também na lei da Maria da Penha, para que você não seja mais um número, não é? Infelizmente, você não seja mais um número dessa violência doméstica que com certeza alarma toda a nossa sociedade. Um grande abraço e até o próximo sábado, se Deus permitir, com mais um Direto ao Ponto. Até lá.